para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem do salário. Parlamentares lamentaram a declaração do presidente. Essa é a grande vergonha desse 1º de maio do governo que se diz apoiar os trabalhadores, mas trabalha contra a geração de empregos no Brasil. É uma falta de consideração com o trabalhador e também com o Congresso Nacional, onde nós votamos pela desoneração e, mais uma vez, o presidente não ouve a voz do povo. Preocupa-se com motivos particulares do seu governo. E quem está sendo prejudicado? A economia e os trabalhadores. Sindicalistas dizem que os trabalhadores são os maiores prejudicados pela suspensão da desoneração e que a volta da tributação pesada sobre a folha de pagamentos vai deixar milhares de brasileiros desempregados. Infelizmente, há um equívoco por parte do governo sobre a questão da desoneração da folha. Nós discordamos do governo nisso, já dissemos a ele, dissemos ao ministro Haddad, está errado. Então, na negociação do Congresso, eles estão abertos a negociar no Congresso, eu acho que eles poderiam retirar essa ação para que a gente pudesse, enquanto discute, não se mexe nessas coisas. Eu acho que nós precisamos voltar a dialogar, construir um caminho onde nós tenhamos essa desoneração que volte de forma tranquila e objetiva. E se não for resolvido brevemente, nós vamos ter muita gente na rua. Desde que entrou em vigor em 2011, a desoneração beneficiou muitos trabalhadores. Entre 2017 e 2022, a redução tributária sobre a folha gerou 1.200.000 vagas com carteira assinada. A medida também resultou em crescimento de 18,5% no número de mulheres em empregos formais. Representantes das empresas temem um retrocesso no mercado de trabalho. O sindicato do setor de teleserviços em São Paulo fez as contas e estima a perda de 30.000 empregos no setor se a desoneração acabar. É uma preocupação de trabalhadores e empresários. Qualquer impacto, o impacto é grande no nosso custo e aí ele vai refletir sim nos empregos, não tem como a gente buscar outras alternativas. E ainda sobre a desoneração da folha de pagamentos, essa medida permitiu a entrada de mais mulheres no mercado de trabalho, isso de acordo com dados oficiais do próprio governo. Mas as vagas com carteira assinada nos 17 setores que mais empregam agora estão ameaçadas com a suspensão da medida. Na data em que é comemorado o Dia do Trabalho, representantes das empresas temem demissões. As mulheres conquistaram mais espaço no mercado de trabalho nos setores que tiveram a desoneração da folha de pagamentos. Segundo o movimento Desonera Brasil, os empregos formais para mulheres cresceram 18,5% nos 17 setores desonerados, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. Nos outros setores, o crescimento foi de 13%. Em vigor no Brasil desde 2012, a desoneração permite que a contribuição previdenciária seja de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa e não 20% sobre a folha de pagamentos. Ao tributar a receita bruta, estou tributando que as empresas recebem, se elas receberem muito, tributam mais, né? E estou deixando de tributar, pelo menos a parte da empresa, deixo de tributar esse tributo sobre a folha como substituição. Por quê? Para incentivar, nitidamente, para incentivar a criação de emprego. Esse é o grande objetivo da política pública e, pelos dados que têm sido fornecidos e conhecidos, são diversos, apresentam dados de aumento nesses setores, né, nos setores envolvidos, nessas áreas econômicas, um aumento de emprego maior do que em outros setores que não tinham o benefício dessa política. Com a suspensão da medida por uma decisão individual do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do governo, representantes de entidades dos 17 setores que mais empregam no país afirmam que, se a situação não for alterada, as empresas devem começar um processo de demissão. Em vez de comemorarmos o Dia do Trabalho, nós estamos dando início a um processo de demissão de mão de obra e aumento de custo para a população. É impossível suportar este aumento de carga, que chega a triplicar o imposto que nós pagamos. Além de haver grande insegurança jurídica e previsão de demissão de mais de 1 milhão de trabalhadores. A suspensão da desoneração da folha de pagamento gerou atrito entre governo e Congresso Nacional, já que a prorrogação da medida até 2027 foi aprovada e defendida pela ampla maioria dos parlamentares.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acusa o Planalto de falta de diálogo e já anunciou que planeja rediscutir a desoneração no Congresso com a apresentação de um novo projeto de lei. Parlamentares criticam a posição do governo de judicializar a medida. Hoje é um dia triste, do meu ponto de vista, para milhares de trabalhadores brasileiros. Essa desoneração significa a criação de mais empregos, a manutenção de mais empregos para os trabalhadores. Fomos surpreendidos com a decisão monocrática do ministro Zanin, que veio prejudicar esses setores da economia. Ou fazemos um pacto em que todos os poderes estão engajados no mesmo pensamento e objetivo, ou então não podemos deixar atender. Inclusive, num dia emblemático como hoje, Dia do Trabalhador, a manutenção dos empregos e da geração de emprego que nós temos a obrigação de defender. O Dia do Trabalho foi marcado por protestos em vários países, alguns violentos. No Chile, manifestantes jogaram objetos contra carros da polícia. Os agentes usaram jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Na Venezuela, várias pessoas trocaram socos e pontapés durante os protestos. A violência foi entre opositores e apoiadores do ditador Nicolás Maduro. Em Paris, também houve tumulto e bombeiros foram chamados para apagar o fogo ateado a uma van. Na Turquia, mais confrontos entre policiais e manifestantes. Dezenas de pessoas foram presas. Em outros países como Portugal, Alemanha e Rússia, as manifestações foram pacíficas para pedir melhores condições trabalhistas, assim como as marchas na Colômbia, na Argentina e no México. Na Ásia, os protestos reuniram milhares de pessoas na capital da Coreia do Sul e uma multidão em Hong Kong, que contou com um espetáculo de fogos de artifício. A polícia de Londres divulgou que o homem que matou um adolescente com uma espada em Londres tem nacionalidade brasileira e espanhola. Marcos Aurélio Arduini Monso, de 36 anos, foi apontado como responsável pela morte de Daniel Anjorin durante o ataque no bairro de Haydon. Outras